Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 13, parte 2, da disciplina de Química para a primeira série A e B. Vamos dar continuidade no estudo da tabela periódica. Lembrando que estamos na frente B, unidade 2, capítulo 5 do livro. Então, a lei periódica atual, ela foi proposta pelo cientista Moseley em 1913. E o que diz essa lei periódica? Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias variam periodicamente em função de seus números atômicos. Então, essa informação é bem importante. É em função de seus números atômicos, né? A proposta, então, do Moseley foi montar a tabela periódica de ordem crescente de números atômicos dos elementos, que é o que nós temos até hoje. Então, percebam aqui nessa tabela periódica que começa com o elemento que possui número atômico 1, que é o hidrogênio, depois o 2, que é o hélio, número atômico 3, que é o lítio, 4, que é o berílio, 5, que é o boro, e assim sucessivamente, ordem crescente, 6, 7, 8, chegando até o 118, que são os últimos elementos descobertos, né? Inclusive, esses últimos aqui foram descobertos em 2017, foram inseridos aqui na tabela em 2017. Então, a tabela periódica reúne os 118 elementos já descobertos, conhecidos, a partir do seu número crescente de número atômico. E nós temos que estudar, analisar por que cada elemento ele está onde está na tabela periódica. Então, existem algumas classificações que a gente vai ter que entender. Então, em relação aos elementos químicos aqui, cada quadradinho representa um elemento químico. E esses elementos químicos, eles podem ser classificados em elementos representativos. São esses elementos aqui que estão em amarelo nesse lado e mais nesse lado direito, né? Então, esses que estão em amarelo são classificados como elementos representativos. Elementos em rosa, aqui no meio, mais esses dois aqui embaixo. Esses elementos em rosa, eles são chamados, classificados, então, né, de elementos de transição ou transição externa. Temos que gravar essa classificação aqui de externa, ou seja, eles estão aqui visíveis na tabela periódica, estão externos. Em relação a essa diferença aqui, ó, dos elementos de transição interna, que são esses azuis. Por que eles estão aqui embaixo? Na verdade, do lantanídeo, que é esse elemento aqui de número atômico 57, até o lutécio, que é esse número atômico 71, eles estariam aqui, nesse quadradinho, né? Todos eles estariam aqui, mas eles foram retirados daqui e postos aqui embaixo. Então, ou seja, eles estão ali internos, né? Foram retirados e postos aqui embaixo. Nós chamamos, inclusive, como começa com o elemento lantânio, nós chamamos aqui essa linha aqui do lantânio até o lutécio de série dos lantanídeos. Então, esses em azuis aqui, eles são os elementos de transição interna. E essa outra linha aqui embaixo, também azul, também, né? São de transição interna. Ela começa aqui com o elemento actínio de número atômico 89, que estaria aqui, até o 103, que é o laurêncio, o elemento laurêncio, número atômico 103. Então, todos eles, toda essa linha aqui, ela está aqui interna, aqui, foi retirada e posta aqui embaixo para ficar visível. Então, também o actínio, como começa com o actínio, essa linha é chamada de série dos actinídeos. Então, temos essas três classificações principais aqui, ó, em amarelo representativos, em rosa de transição externa e em azul de transição interna. E ainda temos esse aqui,
Em branco, não contem esses aqui, tá? Não contem aqui, porque esses são os em azuis. Esse aqui em branco, que é apenas um elemento da tabela periódica, está aqui classificado como branco, né? Com a cor branca, em que ele não corresponde a nenhuma classificação, nem representativo, nem transição externa, nem transição interna. Ele é sozinho, ele é à parte, né? Depois nós vamos ver as características do hidrogênio, porque ele é à parte, sozinho ali, né? Não tem nenhuma outra classificação aqui. Então, essa é uma das classificações em representativos, transição externa e interna. Outra classificação que a gente vê aqui na tabela periódica, ela é dividida, então, em períodos ou linhas. Os períodos são as suas linhas, né? Então, temos aqui a primeira linha, ó, que é o primeiro período, a segunda linha, que são essas linhas, então, horizontais, né? Que é o segundo período ou segunda linha. Terceiro período ou terceira linha, quarto período, quinto, sexto, sétimo. Vejam que a série dos lantanídeos, que está aqui no sexto período, repete aqui, ó, sexto período, lantanídeos. A série dos actinídeos, que estaria aqui no sétimo período, repete aqui sétimo período, tá? Então, quando a gente tem uma linha horizontal aqui, que são os períodos também, né? Então, essa é uma classificação em 7 períodos. Isso também significa o quê? O período, vejam que tem 7 períodos, né? Lembra que quantos níveis ou camadas nós temos no átomo? 7. Então, quer dizer o quê? Esses elementos que estão aqui no primeiro período, o seu átomo, ele possui apenas uma camada ou nível de energia. Esses elementos que estão no segundo período, eles possuem o seu átomo duas camadas ou 2 níveis de energia e assim sucessivamente. Esses elementos que estão aqui no sétimo período, eles possuem, o seu átomo possui 7 camadas ou 7 níveis de energia, tá? Então, o período está indicando quantas camadas tem o átomo deste elemento, quantas camadas ou níveis de energia. Também temos outra classificação de famílias ou grupos, né? A família já é essa coluna aqui, né? Então, essa coluna que vem do hidrogênio até o frâncio, essa coluna que vem do berílio até o rádio, essa coluna que vem do boro até o nióbio, essa coluna que vem do ferro até o rácio, essa coluna que vem do hélio até o ganesson. Então, quando nós temos a coluna, elas são chamadas de famílias ou grupos, né? E aqui nós temos importantes famílias, né? Nós temos, com exceção aqui do hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele não está nessa família. Ele pode, a gente encontra o hidrogênio em diversos locais nas tabelas periódicas. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui em cima, aqui, né? Então, ele não é de nenhuma das famílias. Então, essa família do lítio ao frâncio, ela é chamada também de família dos metais alcalinos. Essa família, que é do berílio ou rádio, é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Essa família que começa aqui com o boro, ela é chamada de família do boro. Essa família que começa no carbono, família do carbono. Família que começa no nitrogênio, família do nitrogênio. Essa família que começa no oxigênio são os calcogênios. E essa família aqui que começa no flúor são os halogênios. Essa última família que começa no hélio são a família dos gases nobres. Gases nobres. Então, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. O que podemos perceber também aqui, que cada família tem um número, né? Nós podemos dizer que essa é a família dos metais alcalinos ou família 1, aqui é a família 2, família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até família 18. Então, nós temos 18 famílias aqui. 18 famílias ou grupos, né? Também aqui nessa tabela tem a classificação antiga, né? Aqui nós podemos ainda encontrar a classificação antiga, que era família 1A, família 2A, depois vinha para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui no meio era B, né? Então,
3B, 4B, 5B, né, até aqui, 1B e 2B. Então, aqui as famílias Bs, famílias As. Né? Então, essa é uma classificação antiga. O que hoje, atualmente, temos é a família 1 até a 18. Né? Mas alguns exercícios também ainda podem trazer família 7A, por exemplo, que é a família 17, família dos halogênios. Então, senhores, é bem importante entender tudo isso que temos aqui, tá? De períodos, famílias, elementos, classificação dos elementos, nome dessas famílias, tá? As propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons da camada de valência do átomo no estado fundamental. Camada de valência é o quê? É a última camada. Por exemplo, o lítio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, que a gente já viu em aulas anteriores, né, o diagrama aqui de Linus-Pauling, com essa distribuição aqui, o que a gente pode extrair aqui? Que o lítio ele tem duas camadas, ou níveis de energia, sendo que ele possui na sua última camada, ou camada de valência, que é a 2s1, né? Camada 2 é a sua última camada, 2, onde temos o subnível S ali presente. Nessa camada 2, nós temos um elétron apenas. Nessa camada de valência, temos um elétron apenas. Vamos conferir se o lítio ele possui duas camadas olhando para a tabela periódica. Então, o lítio ele está aqui no segundo período, né, ou na segunda linha. Então, quer dizer o quê? Ele tem, sim, duas camadas. O sódio, a distribuição eletrônica dele resulta em 3s1, quer dizer o quê? Ele tem camada 1, camada 2, onde tem dois subníveis, e camada 3. Na camada 3, que é a última camada ou camada de valência, tem apenas um elétron. Vamos ver lá na tabela periódica. Então, o sódio, Na, ele está aqui, ó, ele está no terceiro período, ou seja, tem 3 camadas ou 3 níveis de energia. O que a gente pode perceber aqui? O número atômico dele é 11, quer dizer o quê? Que o número de elétrons também é 11 para um átomo no estado neutro. Então, foram distribuídos aqui 11 elétrons. Por isso, resultou na última distribuição 3s1. Do lítio, a mesma coisa, foram distribuídos 3 elétrons. Por quê? Porque o número atômico dele é 3, que é o número de elétrons também. Tá? Então, com a distribuição eletrônica, a gente pode saber muita coisa aqui. Onde está o elemento na tabela periódica, quantos elétrons ele tem na última camada. Né? Então, é bem importante saber aqui a distribuição eletrônica. O número de elétrons na camada de valência determina o quê? Por que é importante saber o número de elétrons na camada de valência? A gente pode determinar o tipo de ligação que o átomo faz, que a gente vai estudar mais tarde, ligação iônica, covalente, metálica, propriedades desse átomo, tipos de reação. Então, a gente pode concluir o quê? Que as propriedades químicas dos elementos podem ser previstas com base na distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental. Tá? Então, essa conclusão ela é super importante. Tá? Outra coisa aqui, os senhores viram que o lítio, a distribuição dele terminou com 2s1, do sódio 3s1. Quer dizer o quê? Terminou com o mesmo subnível S, né? O subnível S. Nós podemos também entender, somente olhando para o subnível aqui da última camada, onde estariam esses elementos na tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica, quando nós tivermos a distribuição eletrônica terminando em S, significa que esses elementos estão aqui, nas duas primeiras famílias. Quando nós temos a distribuição eletrônica terminando em P, subnível P, nós temos os elementos aqui da parte da direita, né, da família 3 até a 18, com exceção aqui do hélio, gás nobre, né, que também termina com S, né? Então, juntamente com essas duas famílias, mais esse elemento aqui. Para a distribuição eletrônica que termina com subnível D, nós vamos encontrar os elementos aqui de transição externa. Lembram que eles são os elementos de transição externa? E para os que terminam com, lembra que aqueles dois últimos elementos aqui, ó, são de transição externa, porque terminam em D, né?
E esses outros, a série dos actinídeos e dos lantanídeos, terminam com o subnível F, né? Então, pela distribuição eletrônica aqui, ó, lítio e sódio terminam com S, eles devem estar lá na família 1 ou 2. Vamos olhar, estão na família 1. Ok, então a gente pode prever isso também com a distribuição eletrônica. Então, senhores, até o próximo vídeo.